Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente. Videoaula esta dedicada à lógica proposicional, assunto de suma importância nos concursos públicos. Esta aula é dedicada a você, que é aluno universitário, é dedicada a você, que está se preparando para concurso público, e é dedicada para você que quer aprender um pouco mais sobre raciocínio lógico. A aula de hoje é sobre proposição e argumento. Vamos lá. Nossa agenda contempla lógica, proposição, argumento, leis do pensamento, exercício de assimilação e exercício de fixação. Como sempre, em nossas videoaulas, sempre temos exercício de fixação e exercício de assimilação, né? É de suma importância isso. Lembrando que é também de suma importância que você assista a sequência de aulas sobre lógica proposicional. Não perca nenhuma aula, porque a teoria é importante para embasamento da solução das questões. Ok? Vamos lá, conceitos básicos. Danado, o que é que vem a ser lógica, né? Lógica, na verdade, é um estudo sobre a natureza do raciocínio e do conhecimento. É usado para formalizar e justificar os elementos do raciocínio empregado nas demonstrações e provas de teoremas. Comumente, diariamente, nós usamos a lógica para explicar as coisas, nós usamos a lógica para demonstrar as coisas. Nós, evidentemente, apresentamos algo que tem um argumento baseado em premissas, né, de tal maneira que, logicamente, esteja correto ou errado. A lógica clássica se baseia no mundo bivalente, né, o mundo do falso e verdadeiro, né? Na verdade, é uma visão restrita do mundo real. Tudo que eu apresento, falso e verdadeiro, né? O conceito de binário, 0 ou 1, né? E essa lógica é, nesse contexto, uma demonstração de um meio de descobrir a verdade preexistente desse mundo. Isso é que é a lógica, né? Tudo que nós vamos falar daqui para frente, né, é baseado na lógica, né? O que vem a ser, então, uma proposição, né? Na verdade, é um conjunto de palavras, ou seja, frases estruturadas com início e fim que representam um sentido completo. Também falamos diariamente muitas proposições, né? De tal maneira que a grande dúvida surge: toda frase é uma proposição? Isso é uma grande dúvida de todo iniciante, né? Não. Porque, na verdade, para ser uma proposição, eu tenho que ter uma grande coisa, tem dois valores lógicos existentes, ou é verdadeiro ou é falso. Eu tenho que ter um conceito binário, né? No caso, 0 ou 1, se quiser chamar assim, 1 e 0. Proposição é uma sentença declarativa, né? Então, não são preposições, olha, importantíssimo isso, as sentenças interrogativas, sentenças imperativas, sentenças exclamativas não são proposições, né? Vamos exemplo aqui de proposições, né? O sistema solar tem 8 planetas, verdadeiro. O número 420 é um número ímpar, falso. Ou seja, o falso ou é verdadeiro, né? Aí, no caso, é falso, é uma proposição. Recife é a capital de Pernambuco, verdadeiro. Ok? Aí nós temos 3 proposições. Observe que em cada uma só pode existir o falso ou verdadeiro como resposta, né? Exemplos de frases que não são proposições. Faça silêncio, é um sentido imperativo, né? Isso não é uma proposição. Quer uma fatia de queijo? Também não é, que é uma sentença interrogativa, isso não é uma proposição. Como o dia está lindo? É uma sentença exclamativa, também não é uma proposição. Então, pense bem, né? Frases ou sentenças imperativas, interrogativas e exclamativas não são classificadas como proposição, né? Tipo de proposição, elas podem ser simples e composta. Simples, admite valor lógico e não tem um conectivo lógico. São chamadas de átomos. Não contém nenhuma outra proposição como parte de si mesmo, ok? Ela é única, né? Exemplo, a raiz quadrada de 8 é um número natural, falso. 5 mais 3 igual a 8, verdadeiro. É uma proposição simples. O gato é um mamífero, verdadeiro, né? Então, você começa a perceber que aí nós temos exemplos de proposições simples, né?
ou seja, são chamadas atômicas, átomos, e assim por diante, como queira chamar, né? Composta. Admite conectivo lógico ligando duas ou mais proposições simples. São as chamadas moléculas. Contém uma ou mais proposições como parte de si mesma, né? Então, a diferença entre simples e composta. Na maioria das vezes, você vai encontrar nas questões proposições compostas, né? Exemplo, João é médico e professor. Quer dizer, ele tem dois atributos para ele, ele é médico e professor. Se José é dentista, então ele sabe tocar violão. Adão é inocente se somente se Eva é culpada, né? Então, você veja que aí eu tenho proposições compostas, né? Formadas de duas ou mais moléculas, né? Duas ou mais moléculas. Hoje não é feriado. Hoje não é feriado, né? Então, composição composta. Hoje não é feriado, né? Na composta, surgem os operadores lógicos ou conectivos. Não, e, ou, se, então, se, somente se. Apenas uma dica, né? A maioria dos autores atenta o seguinte, defende que, atenção, não é um conectivo, é um operador lógico modificador e não um conectivo, né? Então, observe que aqui eu falo de operadores lógicos e ou conectivos lógicos, né? Então, operadores lógicos ou conectivos lógicos. Não é um operador lógico modificador e não é um conectivo, né? Importância vital isso aí, tá? Argumento. O que vem ser um argumento, né? Importância vital. O que danado é um argumento, né? É uma sequência de proposições na qual uma das proposições chamada conclusão é afirmada como consequência das demais proposições denominadas premissas. Na verdade, você tem um conjunto de premissas, dos quais uma é a conclusão, e que ela é baseada justamente nas outras proposições, né? Isso é que se chama argumento. Então, inferência lógica, né? Se fala muito isso, né? É o processo pelo qual, por meio de determinadas premissas, se chega a uma conclusão. Você vê toda a questão, o problema que é apresentado aqui, nós vamos ter também inferências lógicas, né? Ou seja, determinadas premissas para chegar a uma determinada conclusão, né? Exemplos. Meu avô é careca, meu pai é careca, eu sou careca, a calvície é genética, portanto, meu filho também será careca. Então, aí eu fiz uma inferência lógica, né? Então, na verdade, por meio de várias premissas, eu cheguei a uma conclusão, né? Hoje irá chover, pois há no céu nuvens negras, e sempre que chove, há nuvens negras no céu. Observou? Então, na verdade, eu estou aí com várias moléculas, eu estou aí, evidentemente, com um tipo de proposição composta, e que o encadeamento dessas moléculas vão me dar exatamente a conclusão que você vai chegar, né? Hoje irá chover. Observe que a conclusão pode estar no início, no meio ou no fim das sentenças, né? No primeiro caso, a conclusão está no final. Portanto, meu filho também será careca, ou seja, terá a probabilidade de ser careca. O primeiro não. Hoje irá chover. Observe que a conclusão é logo no início, pois há no céu nuvens negras e sempre que chove há nuvens negras no céu. Ok? Interessante essas frases, né? Então, sintetizando o argumento, na verdade, o argumento eu tenho várias proposições, proposição 1, 2, 3, até proposição N-1, proposição N. Essas proposições, de um modo geral, chegam à conclusão seguinte: uma das proposições aqui é a conclusão, e as demais proposições são denominadas de premissas, que são base para a conclusão, ou seja, é o fundamento principal para você chegar a determinada conclusão, né? Então, pense bem, todo argumento é composto de pelo menos uma premissa e uma conclusão. Então, quando eu penso em argumento, eu estou pensando, no mínimo, em uma premissa e uma conclusão, ok? Se você está gostando dessa aula, como também das demais aulas do meu canal, matemática financeira, cursos e outras coisas mais, deixe seu like, é importante, né, para você receber as atualizações diárias.
Inscreva-se no canal, é de suma importância você participar do crescimento do canal, nos ajude, né? Divulgue nas suas redes sociais, é de importância vital para ajudar outras pessoas que precisam. E qualquer dúvida, mande para amamercedes@gmail.com. Teremos imenso prazer de atendê-lo. Apenas se você mandar uma questão, eu gostaria que você indicasse a fonte dela, se é no livro, foi de um concurso, um professor que passou, para quando eu divulgar a solução, né, eu fazer referência a essa fonte e também avaliar a qualidade da questão, né? Seguindo sobre argumento, conceitos básicos, os argumentos podem ser dedutivos e indutivos, né? O que é um argumento dedutivo, né? Aquele que é feito por dedução, é claro, né? Quando se pretende que a conclusão seja uma consequência lógica das premissas, né? Nós temos as proposições, uma delas é a conclusão e um conjunto as demais premissas são, evidentemente, as proposições, né? Elas servem de base para a sua conclusão. Então, um argumento dedutivo é quando você tem a conclusão seja uma consequência lógica das premissas, né? Se as premissas são verdadeiras, é impossível que a conclusão não seja verdadeira. Temos, então, um argumento válido, né? Um argumento válido, né? Exemplo, todos os homens são mortais. José é um homem, então, logo, José é imortal, né? Consequência lógica, né? De um argumento dedutivo, né? Seguindo, e se for indutivo, né? Apresenta na conclusão informações que não estavam presentes nem implicitamente, nem explicitamente nas premissas. Na verdade, a conclusão amplia o alcance das premissas, né? Você tem a facilidade, né, a habilidade de ampliar essas premissas, né? É importância vital. Veja que exemplo interessante. O time do Ibis perdeu todas as partidas que disputou até hoje. Domingo, ele jogará contra o Barcelona da Espanha. Logo, o Ibis perderá o jogo. Observe que logo o Ibis perderá o jogo, né? É uma ampliação do alcance das premissas em função da situação, né, que tinha antes, né? Então, não é recomendável, quando você avaliar no indutivo, ou seja, o argumento indutivo, argumentos válidos ou inválidos, e sim o mais provável, o menos provável, com maior possibilidade, com menor probabilidade, né? Na verdade, quando eu digo logo o Ibis perderá o jogo, logo o Ibis provavelmente perderá o jogo, né? Provavelmente, né? Toda partida de futebol é uma caixinha de surpresa, né? Então, provavelmente. Então, há uma probabilidade muito grande de ele perder o jogo, né? Isso é o pensamento, ou seja, o argumento indutivo, né? Argumentos dedutivos válidos e inválidos, né? Observe, quando tratamos de proposições, né? Eu queria só lembrar isso aqui, é importante. Quando tratamos de proposições, temos os conceitos de verdadeiro ou falso, né? VOF, né? Ou correto ou incorreto, como queira, né? Isso aí é quando estamos tratando de proposição. Quando estamos falando de argumentos dedutivos, eu quero que você tenha em mente, né, é importante, que o conceito correto são argumentos válidos ou argumentos inválidos, né? Inválidos, quer dizer, ele não é válido no contexto que você trabalhou, né? Argumento válido é quando a sua conclusão decorre logicamente das premissas. E aí nós temos uma máxima que diz premissas verdadeiras geralmente levam conclusões verdadeiras, né? Exemplo, todo aracnídeo tem um exoesqueleto rígido. Carrapato é um aracnídeo. Logo, carrapato tem um exoesqueleto rígido. Observe que, neste caso, você tem um problema sério. Às vezes, em determinado conjunto, né, de proposições, você precisa saber o conteúdo dela, o que significa cada um, né? Como saber o que é aracnídeo? Eu só saberia se carrapato tem exoesqueleto rígido se eu souber o que é um aracnídeo, né? Quer dizer, o invertebrado e assim por dentro. O conceito de aracnídeo, porque você veja que ele está associando carrapato com aracnídeo, e no final ele conclui que carrapato tem o exoesqueleto rígido. Por quê? Porque carrapato pertence à família dos aracnídeos, e todos os aracnídeos têm exoesqueleto rígido.
Então, se observa que, às vezes, nós temos dúvida quando vamos resolver uma questão, porque eu preciso entender esse contexto, o que é que representa cada palavra que está envolvida em cada sentença, ou seja, em cada proposição, não é? Eu poderia até reescrever isso aí de outra maneira, né? Eu vou adotar só as primeiras letras, A, E, R, por exemplo. Todo A tem uma R, né? Ou seja, todo aracnídeo tem um esqueleto rígido. Quando eu fosse resolver uma questão para simplificar, carrapato é A, né? O carrapato é um aracnídeo, né? Reescrevendo. E logo C, ou seja, o carrapato tem R, o carrapato tem esqueleto rígido, né? A maneira de reescrever. Então, vez por outra, você vai se deparar com questões, aquela história, né, em concurso, que pode ter alguma palavra que você não sabe o significado. Então, às vezes, fica difícil de você chegar à conclusão se o argumento, né, é válido ou não é válido, né, ou é inválido, né? Por isso que é importante a gente se aprimorar nessas leituras e aumentar o máximo possível o vocabulário, no seu vocabulário, né? Estrutura da lógica clássica, né? A lógica clássica, ela tem um princípio da identidade. Se uma proposição é verdadeira, então ela é verdadeira. Na verdade, isso quer dizer que todo objeto é idêntico a si mesmo. Ela, por si só, é verdadeira. Então ela é verdadeira, né? Isso é o princípio da identidade. Outro é o princípio da não contradição. Nenhuma proposição pode ser simultaneamente verdadeira e falsa. Observe, não contradição. Ou ela é verdadeira ou falsa, não existe mais ou menos, né? E outro é o princípio do terceiro excluído, que complementa esse da não contradição. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existindo, portanto, um meio termo. Então, elas se completam, né? E o princípio da identidade é verdadeira em si mesmo, o princípio da não contradição, nenhuma proposição pode ser simultaneamente verdadeira ou falsa, e o princípio do terceiro excluído, ou é falso ou verdadeiro, ele não tem um meio termo, não tem uma terceira, né, condição, tá? São três princípios importantes da estrutura lógica clássica, né? Dito isso, a gente vai fazer alguns exercícios interessantes de assimilação e de fixação. Primeiro, utilizando-se de um conjunto de hipóteses, um cientista deduz uma predição sobre a ocorrência de um certo eclipse solar. Todavia, sua predição mostra-se falsa. O cientista deve, logicamente, concluir que... Qual a conclusão dele? Todas as suas hipóteses desse conjunto são falsas, a maioria das hipóteses desse conjunto é falsa, pelo menos uma das hipóteses desse conjunto é falsa, pelo menos uma hipótese desse conjunto é verdadeira, a maioria das hipóteses desse conjunto é verdadeira. Você veja que ele tem vários extremos, né? No sentido de todas falsas, todas verdadeiras, pelo menos uma falsa, pelo menos uma verdadeira, e a maioria, né? Quer dizer, você veja que ele abrangeu, né? Isso é muito comum quando você vai responder uma questão, que às vezes tem opções A, B, C, D, E, assim por diante, e que você fica em dúvida na hora de responder. Por quê? Porque as respostas são muito parecidas, né? As letras de alternativas, ou as alternativas apresentadas, ou assertivas, como queira chamar, elas são muito parecidas uma com a outra, né? E aí é interessante, veja, o cientista deduziu uma predição. O que quer dizer isso, né? O cientista partiu de algumas hipóteses, que são as premissas, e demonstrou que, sendo verdadeiras tais hipóteses, sua predição também seria. A predição, na verdade, é a conclusão do seu argumento, né? Então, quando ele prediz isso, é porque ele concluiu o argumento e acha que acontecerá isso, tá? E aí eu começo a ver. Assim, a predição foi feita de acordo com um argumento válido. Então, a predição foi... Olha, entretanto, se a predição foi falsa no mundo real, então, você veja, ele fez a predição e, quando foi testar no mundo real, aquilo foi falso, a predição. Quer dizer, a conclusão que ele chegou foi falsa. É isso que está escrito ali. Como o argumento é válido, a falsidade da conclusão decorreu de quê? Da falsidade de pelo menos uma das premissas que afetou a conclusão. Se todas as premissas fossem verdadeiras, com certeza a predição dele seria ok, né? Acertaria. Mas se pelo menos uma premissa falhou, com certeza afetou a conclusão, né? Então, com pelo menos uma premissa falhou, no caso, a falsidade de uma, quer dizer, eu não tenho condição nenhuma, com os dados que eu tenho, de saber se são todas, se estão a maioria, pelo menos
10, pelo menos 20, e são verdadeiras e assim por diante. Eu só posso dizer que não podemos afirmar quantas são falsas, mas eu sei que a letra C é correta. Pelo menos uma das hipóteses do conjunto é falsa, por isso que a predição dele foi falsa, né? Se todas fossem verdadeiras, a predição dele com certeza seria verdadeira. Observou? Interessantíssima essa questão, né? Em cima de todo o embasamento teórico que nós vimos nos slides anteriores, né? Então, a letra C, pelo menos uma hipótese desse conjunto é falsa, né? Afetou tudo. Vamos ao exercício de assimilação 2. É interessantíssimo esse. De 3 irmãos, José, Adriano e Caio, sabe-se que ou José é o mais velho ou Adriano é o mais moço. Sabe-se também que ou Adriano é o mais velho ou Caio é o mais velho. Então, o mais velho e o mais moço dos 3 irmãos são, respectivamente, Caio e José, Caio e Adriano, Adriano e Caio, Adriano e José, ou é José e Adriano. Observou? Então, você tem 2, né, proposições. Sabes que ou José é o mais velho ou Adriano é o mais moço. E outra é, ou Adriano é o mais velho ou Caio é o mais velho, né? E aí a gente começa a ver quais são as opções que eu tenho nessa questão, né? A primeira, ou José é mais velho ou Adriano é o mais moço. Eu coloquei de cores diferentes para a gente facilitar o entendimento, tá? Ou José é o mais velho ou Adriano é o mais moço. A segunda proposição, ou Adriano é o mais velho ou Caio é o mais velho. Então, basicamente, o que eu fiz foi tirar desse contexto, né, essas duas proposições aqui, tá vendo? Essa primeira composta, né? Essa segunda também aqui composta, e observe que o aí é um operador modificativo, né? Ok? Então, nós temos aí uma coisa ou outra, né? E aí é interessante a gente observar, veja, em 1 e 2, deve haver em cada uma afirmativa verdadeira e outra falsa, com certeza. Ou José é o mais velho, ou Adriano é o mais moço, uma das duas coisas pode ser verdadeira ou falsa, ou Adriano é o mais velho, ou Caio é o mais velho, né? Então, uma coisa, as duas não podem ser tudo verdadeiro, nem tudo falso. Suponha que em 2 a afirmativa verdadeira seja Adriano é o mais velho. Então, aqui, Adriano é o mais velho, tá vendo? Por isso que está da mesma cor. Se eu assumir que em 2 Adriano é o mais velho, implica que em 1 Adriano é o mais moço, é falsa. Então, se eu assumir que aqui Adriano é o mais velho, implica que Adriano é o mais moço, na frase 1, ela é falsa. Concorda? Assim, a afirmação verdadeira é José é o mais velho. Se eu assumir agora que José é o mais velho, quer dizer, se essa aqui é falsa, eu vou assumir que essa é verdadeira. Então, o José é o mais velho, né? Se eu assumir que José é o mais velho, isso é, na verdade, uma incoerência com relação à hipótese inicial, que diz que Adriano é o mais velho. Então, se eu disse aqui que Adriano é o mais velho, eu não podia jamais assumir que aqui também o José é o mais velho, né? Daí concluímos o quê? Que em 2, Caio é o mais velho, né? Então, Adriano é o mais moço. Mais velho é Caio e o mais novo é Adriano. Observou a incoerência? Quer dizer, na hora que eu assumi em 2 a afirmativa que Adriano é o mais velho, eu consegui encontrar que em 1 Adriano é o mais moço, é falsa, porque ou é isso, né? Não posso. Ele não pode, veja, eu não posso ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Falso e verdadeiro. Ou é falso ou é verdadeiro. Assim, a afirmação verdadeira é José o mais velho, porque se eu disser que José é o mais velho, isso, na verdade, é uma incoerência na hipótese inicial, porque na hipótese inicial eu parti dizendo logo que Adriano é o mais velho, então o José não pode ser o mais velho. Então, o mais velho é Caio, o mais novo é Adriano, né? Então, é letra B. Entendeu? Interessantíssima essa questão para você estar aqui escrito, né? Eu podia somente falar, mas para ficar registrado, para você olhar com mais calma essa videoaula várias vezes, você tem aí escrito a solução, aquilo que eu comentei, né? Importância vital, né? Então, exercício agora de fixação, né? Como sempre, nós damos exercício de
a assimilação, que são exercícios mais simples, e agora um exercício de fixação. Considerando as afirmativas a seguir, marque a única opção logicamente possível. 1. Assinala a letra A se E estiver certa. Assinala a letra C se a letra B for correta. Assinala a letra E se a letra E será o gabarito se D for verdadeira, ou seja, a letra D for verdadeira. Se D estiver correta, B também estará. Observe que eu sigo restritamente a questão como foi publicada nos concursos. Todas essas questões foram apresentadas em diversos concursos, certo? Eu não faço modificação nenhuma. Então, a resposta é A, é B, é C ou D. Né? Qual é a resposta correta? A, B, C, D ou E? Né? É importantíssima essa questão. Essa questão é interessante, que eu vou o seguinte. Observe que a opção será logicamente correta quando, estando correta, ela própria for assinalada. Ela é correta se ela é correta e ela foi assinalada como correta, ok? Então, vamos dar uma olhadinha. Veja que interessante, né? Eu gosto muito de usar essas tabelinhas, matrizes ou planilhas para explicar, que fica mais fácil. E eu botei aqui a opção, eu botei a alternativa correta e a alternativa assinalada. Então, veja. Assinala a letra A se E estiver certa. Está lá escrito com alternativa 1, né? Ok? Opção 1. Então, observe, a alternativa correta é E, né? A alternativa correta é se eu assinalar a alternativa A, né? Está escrito isso. Aqui, assinala a letra C se B for incorreta. Então, C se B for incorreta. Então, se B é incorreta, há a possibilidade de alternativa correta ser A, C, D e E. Concorda? B incorreta implica que qualquer outra pode ser correta. Então, se eu digo que C, assinalei C e B é incorreto, é porque qualquer alternativa A, C, D, E pode ser também correta, né? A proposição 3. A letra E será o gabarito, se D for verdadeiro. Então, D é correto, então no gabarito vai aparecer assinado E, né? Está lá na terceira. E a quarta, ele diz, se D estiver correta, B também estará. Então, veja, se D estiver correta, B estará. Então, evidentemente, se D estiver correta, B estará. Eu estou botando aqui as duas alternativas, BD, né? Então, se BD está correto, a alternativa assinalada é C e E, porque é devido às afirmativas 2 e 3, né? Se eu tirei daqui B e D, com certeza eu fiquei C e E como, evidentemente, alternativas assinaladas, né? Se D estiver correta, B também estará. Então, está aqui. O outro subconjunto é C e E, que estará aqui, né? Então, observe que interessante que a C e E é devido às alternativas 2 e 3, a conclusão, não é? E aí eu começo a perceber, eu boto aqui uma linha de alternativa, A, B, C, D e E, e aqui eu boto as alternativas assinaladas, né? Quais foram as alternativas? Olha. A, né? Você veja, interessante essa solução, né? Se você pensa que foi a alternativa A correta, né? Então, quando você diz que assinale A se E estiver certa, né? Ou então assinale C ou assinale E, os pés que eu estou dizendo, né? Então, se A está correto, né? E ela foi colocada como correta, é porque a que foi assinalada no gabarito é C, então é C, está aqui. Se B está como alternativa correta, eu venho aqui em B. Então, na verdade, pode ser assinalado C e E. Está aqui, alternativa assinalado C e E, né? As duas opções que eu tenho. Se for a alternativa C, observe, C só aparece aqui, ó. Então, C é porque a assinalada foi C. Se eu assinalei D, né, como correta, né? Então, observe que D vai aparecer C e D vai aparecer E, né? E se eu assumir como a alternativa correta E, ela só vai existir a e a C. E observe que quando eu fiz isso, a gente, por definição, sabe que a opção será logicamente correta quando ela estiver correta e ela própria for assinalada. E a única que acontece isso é justamente a letra C, né? É a única alternativa logicamente possível a C, pois ela está assinalada, ela própria é correta, né? Ela foi assinalada como correta e ela foi assinalada como alternativa, né?
Então, é uma alternativa assinalada. Então, a letra C aqui é a solução. Observe como é de suma importância você partir para fazer uma tabelinha dessa, uma matriz, né, como você queira chamar, para você equacionar as informações que tem lá na sua questão, né? Uma questão um pouco complexa até para você resolver, tá? Por isso que eu chamo de fixação, né? Outra de fixação. Um rei diz a um jovem sábio: dizei-me uma frase, e se ela for verdadeira, prometo que vos darei ou um cavalo veloz. Olhe, começou aqui, né, a peregrinação com relação às coisas que vão acontecer. Ó. Ele dará ou um cavalo veloz, ele dará ou uma linha de espada, ou ele dará a mão da princesa. Olhe, né? Evidentemente, né, se ela for verdadeira, ó, tá vendo? Se o cara disser, o jovem disser for verdadeira, ele promete isso, né? E outra coisa, se for falsa, né, se ela for falsa, ele não vos dará nada, né? Eu não vos darei nada. Isso aqui é o jovem, né? E o jovem sábio pensando, pensando, e disse o que para o rei, né? Veja o que ele disse para o rei, na sabedoria dele. Vossa Majestade não me dará nem o cavalo veloz, nem a linda espada. Veja como ele foi sabido, né? Ele deixou aí de fora a mão da jovem, né? Na verdade, nesse texto, né? Então, para manter a promessa feita, o que foi que o rei fez? Deve dar o cavalo veloz e a linda espada, deve dar a mão da princesa, mas não o cavalo veloz nem a linda espada, deve dar a mão da princesa e o cavalo veloz ou a linda espada, deve dar o cavalo veloz ou a linda espada, mas não a mão da princesa, não deve dar o cavalo veloz, nem a linda espada, nem a mão da princesa, né? Olhe tudo isso aí, né? Mais uma vez, a gente vai lançar a mão aqui, né, evidentemente, de uma tabelinha interessante para a solução dessa questão, e depois eu vou colocar o texto correspondente ao que está escrito aí, né, para facilitar. Veja, eu botei aqui 3 colunas, o que o rei deu, a frase do jovem, se foi cumprido ou não, e se cumpriu a promessa do rei, né? Então, vamos ver. Primeira, né? O que o rei deu? Nada, né? Nada. Se ele não deu nada, aí a frase do jovem é verdadeira, né? É verdadeira, né? Mas, evidentemente, o rei não cumpriu a promessa, né? Porque ele não deu nada e ele disse que daria uma coisa ou outra ou outra. Então, se o rei não deu nada, a frase do jovem é interessante, porque ele não vai dar a espada nem o cavalo, né? Então, a frase é verdadeira, mas o rei não cumpriu a promessa. Quer dizer, ele disse que se ele dissesse uma frase verdadeira, ele cumpriria, ele não cumpriu, né? Se o rei der o cavalo, né? A frase do jovem é falsa, porque ele disse que não vai dar nem o cavalo, nem a espada, né? Mas veja, se ele deu o cavalo e a frase do jovem é falsa, evidentemente não cumpriu a promessa, né? Porque ele disse que não daria nada se a frase fosse falsa. Se a frase é falsa, ele era para dar nada, né? Então, na verdade, evidentemente que cumpriu a promessa, não, porque ele deu o cavalo, né? Ele deu o cavalo, né? Se o rei der a espada, é o mesmo raciocínio, né? A frase do jovem é falsa, porque ele diz que não vai dar a espada. O rei não cumpriu a promessa. Por quê? Porque a frase foi falsa e ele, evidentemente, deu a espada para o jovem, né? E, por último, só sobra se o rei deu a mão da princesa. A frase do jovem é verdadeira, por dedução. Por quê? Porque a frase do jovem, ele fala somente de espada e fala somente de cavalo, não fala da mão da princesa, né? Não ficou aí no ar, quer dizer, ele não disse sim ou não com relação à mão da princesa. E o rei cumpriu a promessa, cumpriu, né? Porque ele deu alguma coisa em função de uma frase verdadeira, que foi a mão da princesa, né? Então, você veja como é interessante essa dedução. Eu poderia escrever de outra maneira, né? Eu querendo escrever. Se o rei não der nada ao jovem, a frase do jovem será verdadeira. Assim, o rei não terá cumprido a sua promessa, né? Foi o que foi visto ali. Consequentemente, o rei deve dar alguma coisa ao jovem, né? E aí, se o rei der o cavalo, a frase do jovem se tornará falsa. E se der o cavalo, o rei não terá cumprido a sua promessa. Assim, o rei não pode dar o cavalo, né? Se o rei der a espada,
né? Agora, registrando tudo que eu comentei, a frase do jovem se tornará falsa. E ao dar a espada, o rei não terá cumprido a promessa. Assim, o rei não pode dar a espada. E só sobra a última, né? Se o rei der a mão da princesa, a frase do jovem se tornará verdadeira, né? Porque na frase do jovem, ele não inclui a mão da princesa. E o rei cumprirá a sua promessa, ou seja, o rei deve dar a mão da princesa, porém não deve dar o cavalo nem a espada. E isso é letra B de bola. Veja que muitas questões de proposição, lógica proposicional, no caso, elas são resolvidas na hora que você equaciona tudo numa tabelinha, fica mais fácil de você, a não ser que você queira escrever, né? Como eu escrevi aqui, é até fácil, porque você pode seguir o raciocínio depois, assistir várias vezes essa videoaula para internalizá-la, né? Não é decorar, é internalizar, assim por diante. Então, é de suma importância, né? Observe que nesta videoaula introdutória, a gente falou de lógica, a gente falou de proposição, a gente falou de argumento, a gente falou de leis do pensamento, nós fizemos 2 exercícios de assimilação e 2 exercícios de fixação, né? Evidentemente que só, quer dizer, a ideia é que você pegue esse exercício e tente fazer novamente, ou tente até explicar de maneira diferente do que eu expliquei, né? Você pode até seguir outro caminho para resolver cada questão dessa, né? E não existe somente um caminho para resolver, né? O importante é que eu tenha nas premissas, né? Ou seja, nas proposições, premissas importantes e que eu tenha uma conclusão também importante que faça com que eu resolva corretamente a questão, certo? A próxima aula, a LP02, Lógica Proposicional 2, aguarde, né? Dentro em breve estará disponível para vocês, é de importância vital, fique aí treinando, né? Procure alguns exercícios simples, livros ou durante na internet, vai resolvendo. E, se você gostou da aula, deixe seu like, evidentemente inscreva-se, observe que essa, como é a primeira aula, às vezes tem um impacto inicial, mas vá com calma, que você consegue assimilar esses conhecimentos e daqui a pouco você será um craque na resolução dessas questões. Se tiver dúvida, mande para amame6@gmail.com e teremos imenso prazer de atender. Lembrando que, ao mandar um problema, uma questão, diga a origem dela para poder eu fazer referência quando eu resolver e publicar a solução, né? Pense sempre, estudar é uma questão de atitude e que exige, com certeza, dedicação e muita força de vontade, né? Muitos começam e poucos terminam, né? Porque no meio do caminho desiste, bate o desânimo. Pense sempre, a cada dia você está melhor do que no dia anterior, você conheceu uma coisa a mais, você solidificou mais conhecimentos, né? Para você fazer um determinado concurso ou muitos outros concursos que vêm por aí pela frente. Um até breve e tchau e bons estudos.